vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear no jardim, para colher os lírios, para pastorear no jardim, para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios, ele pastoreia entre os lírios. Encontrei o grande amor, amor que sara a dor.
A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início ao programa Anunciando o Evangelho Eterno, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor.
A Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Irmãos de todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Começa agora mais uma edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja bem-vindo a esse programa que é produzido pela Igreja Cristã Maranata e que também é feito com todo carinho, especialmente para você e para toda a sua família. Eu quero reforçar aqui que a principal mensagem pregada pelo Senhor Jesus ao longo do seu ministério apontava para o reino dos céus e para a salvação, que é a única forma do ser humano tomar posse dessa herança. O tema Reino dos Céus esteve presente em diversas citações de Jesus, dentre elas, uma série de 7 parábolas, onde ele usa metáforas para que todos aqueles que o ouviam naquele momento, e até mesmo nós hoje, pudéssemos entender de forma clara o que é necessário para entrarmos e vivermos a eternidade neste reino maravilhoso. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza vão falar sobre a 4ª parábola do reino, a parábola do fermento, ampliando o entendimento sobre essa parábola e mostrando quais são as oposições que devem ser vencidas por aqueles que realmente desejam a salvação. No quadro Acessibilidade, a doutora Maria Amin vai nos explicar sobre como acontece o processamento auditivo, para entendermos melhor como lidar com pessoas com problemas de audição. No quadro Perfeito Louvor, a professora Janaína Zumac vai continuar com o ensino do louvor Deitada na Relva, agora para o teclado. E na aula para as crianças intermediários e adolescentes, a professora Andréia Talma, dentro do tema Parábolas do Reino e alinhada com a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, vai abordar a parábola do fermento. Agora nós vamos cantar um louvor e após o louvor você assiste ao quadro Lições do Manaim. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura, falou
Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode Este é o quadro Lições do Manaim. Deus abençoe a todos com a paz do Senhor Jesus. Pastor Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Daniel e a todos. A cada semana trazemos um quadro inédito, contendo de forma sequencial a doutrina revelada da Bíblia. Todo o conteúdo do programa é feito com base na Escola Bíblica Dominical e nos seminários da Igreja Cristã Maranata. Ter a sua audiência é um privilégio e você pode interagir com o programa e nos enviar uma mensagem ou um comentário. Foque a câmera do seu celular no QR Code que está aparecendo na tela e você já será direcionado para o número do WhatsApp, através do qual poderá se comunicar com o programa. Vamos citar algumas mensagens recebidas na última semana. Uma delas veio de Cariacica, estado do Espírito Santo, enviada por Heloísa Helena, que assim disse: assistindo o programa, sentimos o cuidado do Senhor Jesus para conosco, porque o ensino é sequencial e contínuo e serve como alimento para as nossas almas. Laudir Casanova, de Belo Horizonte, Minas Gerais, escreveu: quero testemunhar que meu sogro teve um encontro com o Senhor Jesus através do programa Anunciando o Evangelho Eterno. Portanto, louvo a Deus pela bênção deste programa. Amém. Glória a Deus. Nas últimas semanas, temos falado das parábolas do reino que estão registradas no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Esse capítulo 13 de Mateus cita 7 parábolas ditas pelo Senhor Jesus. Essas 7 parábolas são conhecidas como parábolas do reino, porque em todas elas Jesus mostra o valor incomparável que há para o homem que alcança o direito ao reino dos céus, mas as oposições existem e também, Daniel, estão demonstradas na parábola. É muito importante, portanto, que todos compreendam claramente o que é o reino dos céus, que é muito diferente de um reino terreno. Tanto que o Senhor Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, está aqui em João 18. Ou seja, Jesus enfatizou que o reino dos céus vai muito além da vida biológica. Por quê? Porque a vida biológica dura apenas um determinado tempo. No reino dos céus, a vida é eterna. É uma vida para todo sempre com o Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus. E também no reino dos céus, está aqui na palavra, não haverá mais morte, nem choro, pranto, nem clamor, nem dor. Por esta razão, queridos, o maligno coloca tantas oposições para que o homem não alcance a salvação. E muitas dessas oposições estão retratadas nas parábolas do reino. É verdade. E quando nós examinamos a Bíblia, que é a palavra de Deus, percebemos que desde o início, o primeiro livro, que é o Gênesis, a oposição ao reino de Deus
sempre se manifestou, Daniel, em rebeldia ao projeto de Deus. E isto, observem, atravessou séculos e se fez uma reação efetiva contra o reino de Deus desde o primeiro dia de existência da igreja. E essa oposição chega aos nossos dias com o nome de apostasia. Apostasia é um dos sinais da proximidade da volta do Senhor Jesus, quando muitos têm apostatado da fé. Que é o que está aqui na primeira carta a Timóteo. Nos últimos tempos, ou seja, na proximidade, nos dias da volta do Senhor Jesus, no tempo do breve, muitos, ou alguns apostatarão da fé. Daí ser indispensável estarmos atentos, em plena comunhão com o Espírito Santo e com a igreja, para não perdermos a fé e a bênção que um dia recebemos. A igreja fiel do Senhor Jesus enfrenta e sempre enfrentou muitas oposições e lutas, especialmente contra a fé verdadeira e pura. Vemos isto desde o tempo da igreja chamada primitiva, aquela do início, e cuja história está narrada na Bíblia, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos. Bem, a parábola do fermento, entrando naquela que é a parábola que é o tema, o centro do quadro de hoje, ela traz, Daniel, uma profecia de um tipo de oposição à igreja e à fé. Isso é importante. E esse tipo de oposição que está na parábola do fermento é muito comum nos dias de hoje. Diz o texto, Mateus 13:33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado, isto é, inchado. E observem que, na parábola, tudo já estava pronto para se fazer o pão. As medidas de farinha estavam separadas, contudo, observem, uma mulher introduziu um ingrediente, o fermento, que muda. O fermento muda completamente a massa e muda o pão também. Mas há um problema com o fermento. Apesar dele fazer o pão ficar mais bonito, conforme veremos, estamos vendo na ilustração, aqui é o pão com fermento. esse mais bonito, mais atraente, com aparência assim de mais apetitoso. Ele é muito mais vistoso, porque o pão sem fermento, também chamado de pão asmo, ele é mais sequinho, mais magrinho, não é, Daniel? Ele é menor. Olha a aparência. Compara a aparência do pão asmo com o pão com fermento. Mas o problema que você mencionou, que nós vamos ver agora dentro do aspecto profético. Qual é o problema do pão com fermento? É porque o fermento incha a massa. E por essa razão, Deus utiliza essa figura em diversas partes da Bíblia. E qual o objetivo? Para Deus mostrar aquilo que não deve entrar no coração do homem, no coração do crente, no meio da igreja. O fermento está relacionado a todo tipo de ação maligna que visa introduzir as ideias do mundo e do anticristo e contaminar a obra do Espírito Santo. Vejam o que escreveu Rosângela Maria Ferreira de Freitas, de Domingos Martins, Espírito Santo. O
povo de Deus não pode misturar a palavra de Deus com a hipocrisia, a religião ou a razão do homem. Bem, há diversos ensinos que são enganosos, inclusive aqueles que querem se opor a ensinos que vêm como oposição ao sangue de Jesus, ao sangue do Cordeiro, Ao clamor pelo sangue. clamor pelo sangue de Jesus, exato, e também contra a palavra de Deus, a palavra revelada. Lembrando que, veja o texto em Apocalipse 12, eles o venceram pelo sangue de Jesus e a palavra do seu testemunho. Ou seja, estes dois aqui As armas da vitória são armas da da igreja vitória, estão aqui. elementos fundamentais na vida e para a vitória da igreja fiel. Mas o crente fiel, este não abre mão dos valores celestiais que o ligam ao reino de Deus e muito menos do governo do Espírito Santo na sua vida. O Senhor Jesus mostrou na parábola que uma mulher colocou fermento na farinha de trigo até que tudo estivesse inchado. Ou seja, o fermento foi colocado por uma ação humana, não de Deus. A massa inchada é a falsa doutrina que acaba pervertendo o ensino da salvação e influencia no comportamento do crente. Você falou, Sérgio, de falsa doutrina, ou seja, ensinos enganosos. E o Senhor Jesus advertiu sobre a necessidade de se ter muito cuidado com isto. Jesus orientou, está aqui em Lucas 12, acautelai-vos do fermento dos fariseus, já que o mesmo fermento que faz a massa crescer é aquele que leva a massa a apodrecer. E há mais recomendações na Bíblia que mostram, que afirmam que o crente no Senhor Jesus deve estar livre do fermento. É verdade. Nós vemos aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 5, alimpai-vos, pois, do fermento velho. Ou seja, não pode ter na vida do homem, do crente em Jesus, o fermento da maldade, da malícia. E nós podemos até aproveitar este instante para deixar a seguinte palavra: se algum tipo, alguma forma de fermento velho, o falso ensinamento, está no seu coração, você deve retirar. Se limpar disto, a festa espiritual e profética da igreja fiel não é feita com fermento, que, como mencionamos, se traduz em maldade e malícia. A igreja do Senhor Jesus se alimenta do pão sem fermento, o pão asmo da sinceridade, que é a verdade, que é servido como? É servido pela ação do Espírito Santo. O fermento da parábola é introduzido no trigo pela ação de uma mulher. A palavra mulher no Novo Testamento é usada em vários textos para se referir à igreja infiel. Como assim igreja infiel? Aquela que tem Bíblia, também fala de Jesus, mas não está comprometida com a verdade do Evangelho. E neste texto, o Senhor Jesus fala, em João 2, verso 4, disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O compromisso do Senhor Jesus é com a igreja fiel, aquela que vive em obediência e fidelidade. Essa igreja fiel, que no Novo Testamento é chamada de a esposa ou a noiva,
aquela que resplandece pela sua pureza e está justificada através do poder do sangue de Jesus, que é o Cordeiro de Deus. A esposa não vai se aprontar. Ela já se aprontou e está preparada, vivendo em santidade, na fé no Senhor Jesus, dirigida pelo Espírito Santo, aguardando o seu arrebatamento. Que é o que nós vemos aqui em Apocalipse 19. Você acabou de dizer, já a sua esposa se aprontou. Não vai se aprontar. A igreja está pronta, preparada. Agora, você falou de pureza, santidade. Isso está relacionado profeticamente com o linho fino, com a roupa? Exatamente. O aspecto do linho fino fala da pureza e da santidade. Amém. No livro de Êxodo, na época de Moisés, há um relato, e nós vamos já ver um mapa do trajeto que envolve esse relato, que mostra que depois, Daniel, de muitos anos de sofrimento no Egito, o povo de Israel recebeu uma promessa de Deus. É cerca de 400 anos, não é sério? Verdade. Aí Deus levanta Moisés para ser o libertador deste povo. E saem do Egito debaixo de sinais poderosos, Deus confirmando que ele estava à frente daquele povo. E a saída era rumo a uma terra prometida por Deus. Exatamente. E caminharam, diz a Bíblia, cerca de 40 anos, né? Por esse deserto até a entrada de Canaã, onde tiveram a maravilhosa e gloriosa experiência da queda das muralhas de Jericó. Glória a Deus. E nós vamos ver agora qual a relação que existe entre esta trajetória e o fermento, e a parábola do fermento. Por quê? Porque o Senhor orientou, Deus orientou, que na saída o povo comesse pão asmo, pão sem fermento. Sem fermento. Toda a orientação de Deus no passado para o preparo da saída do povo, observem, não é por acaso. É um paralelo profético da saída da igreja para o seu arrebatamento que se dará na volta do Senhor Jesus. Observem o comentário enviado por Lohan de Souza, de Aimorés, Minas Gerais. A igreja fiel persevera na comunhão do corpo, na doutrina pura do Pai, no preparo para o arrebatamento. Amém. Na época de Moisés, na partida de Israel para a terra prometida por Deus, havia uma ordem. Qual era essa ordem? Comer o cordeiro assado no fogo, com pão sem fermento, pão asmo, e ervas amargosas. Então, o tempero da carne assada no fogo, comida com os pães asmos, sem fermento, eram as ervas amargosas que veremos daqui a pouco o sentido profético. Amém. Profeticamente, observem, a direção para a igreja fiel é a mesma, a começar pelo pão asmo. O crente, ou seja, o alimento do crente deve ser o evangelho do Senhor Jesus sem mistura, isto é, a palavra revelada pelo Espírito Santo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o centro da salvação do homem. E mais, quem come desse pão vivo, que é sem fermento, viverá para sempre na eternidade com Deus. Outro alimento essencial na saída de Israel foi o cordeiro assado no fogo. O cordeiro não poderia ser cru nem cozido na água e era preciso comer por inteiro, inclusive a cabeça com os pés e a fressura que são as vísceras.
esse cordeiro do passado que profeticamente fala do Senhor Jesus, que é o Cordeiro de Deus. Jesus é a palavra de Deus, que tem que ser vivida por inteiro. Não se pode escolher uma parte da Bíblia e desprezar as demais. É o Cordeiro inteiro. A igreja fiel vive a experiência da morte e ressurreição de Jesus. Amém. O cordeiro assado no fogo é um tipo profético da Bíblia completa e com a revelação do Espírito Santo. Glórias a Jesus. Comer a cabeça, que era preciso fazer, era uma ordem de Deus, mostra que o governo da igreja hoje do Senhor Jesus, não é do homem, é um governo de Deus, o cabeça. Jesus é o cabeça da igreja. Os pés, amados, são uma profecia de que a vida, a jornada, o caminho do crente deve ser como? Deve ser no Evangelho do Senhor Jesus. E já a fressura, as vísceras, a parte interna, representam profeticamente aquilo que é o quê? A intimidade do crente na sua vivência no corpo de Cristo, que é a igreja fiel. Portanto, só há salvação e bênção se o crente estiver vivendo na comunhão com a igreja e com o Espírito Santo. E havia ainda um outro item que compôs o alimento do povo no preparo para a saída do Egito rumo a Canaã, aquele tempero que você falou há pouco, as ervas amargosas, que são um tipo profético das lutas travadas pela igreja, das lutas que a igreja trava ou que nós travamos como membros da igreja do Senhor Jesus. São grandes lutas e oposições, mas a igreja é vitoriosa no poder do sangue de Jesus. Mas, Sérgio, na comemoração da Páscoa, da última ceia de Jesus com o colégio apostólico, ele substituiu as ervas amargosas pelo vinho, porque ele ia levar todo o sofrimento, toda a amargura na cruz e substituir pela alegria da salvação. Quer dizer, nós, como membros da igreja, passamos, é verdade, pelas amarguras, as lutas e aflições, mas nós temos a alegria da salvação, do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus derramou sangue na cruz em nosso favor. Glória a Jesus. O pão com fermento é maior, é verdade. Mas isto é só aparência. Fermento não nutre, mas o pão sem fermento é melhor, porque a palavra de Deus pura e verdadeira. O Senhor Jesus é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, o verdadeiro alimento para a alma do homem, através da sua palavra revelada pela ação do Espírito Santo. Maranata, o Senhor Jesus vem. Glórias ao nome do Senhor. Lembrando que a nossa escola bíblica dominical é transmitida todos os domingos às 10 horas da manhã pelo canal oficial do YouTube da igreja e via satélite nos nossos templos que já estão abertos. Continue assistindo o programa com os quadros que virão na sequência. E no próximo programa, observem agora, o assunto será a parábola do tesouro escondido, registrada em Mateus 13, 44, com destaque para o ensino que essa parábola traz sobre salvação
Portanto, convido a todos, envie seu comentário, envie sua participação. E isso pode ser feito através de um QR Code que está na tela. Você aproxima a câmera do seu celular, vai para um número do WhatsApp que tem essa questão, e aí você vai estudar, orar, ler a palavra e enviar o seu comentário. Participe, queridos. É muito importante para nós sua participação, seu comentário. Em seguida, convido a todos a ouvirmos e participarmos de um louvor, de adoração e de glorificação a Deus. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Vem, ó Cristo, encher meu cálice, saciar a sede do meu coração. Pão da vida, vem alimentar meu ser. Vem meu cálice de gozo transbordar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Como está o seu coração? Cheio das bênçãos de Deus ou sedento por viver uma experiência real com Ele? Já pensou nisso? Nosso objetivo aqui no programa Anunciando o Evangelho Eterno é o de levar a você o que a Palavra de Deus oferece para cada um de nós como recursos maravilhosos para esta vida e como trilhar o caminho correto para a salvação e a vida eterna. Agora vamos falar sobre acessibilidade. Este é um quadro no qual oferecemos a você, pai, mãe, familiar ou amigo de pessoas que precisam de cuidados especiais, as orientações de especialistas sobre como lidar com eles no dia a dia. Hoje a doutora Maria Amin falará sobre como acontece o processamento auditivo. Essa apresentação vai nos dar maior compreensão acerca das reais dificuldades daqueles que têm algum déficit na audição e nos mostrar como agir de forma correta com essas pessoas. A paz do Senhor, irmãos. Dando continuidade às nossas aulas no trabalho de acessibilidade para o grupo que não tem deficiência, mas que precisa de algum auxílio para a compreensão daquilo que está sendo ensinado na igreja. Hoje nós falaremos sobre processamento auditivo. Processamento auditivo é a interpretação que o cérebro faz de tudo aquilo que se ouve no ambiente, tanto os sons da fala que são verbais, quanto os sons não verbais. Então, tudo que eu ouço, eu sei o que eu ouvi, porque houve uma interpretação, houve um processamento pelo cérebro. E processamento é diferente de acuidade. Acuidade auditiva é se eu tenho uma boa audição ou não. Então, para eu falar de alteração de processamento, eu tenho que ter, sim, uma boa acuidade auditiva. Eu tenho que ouvir bem o que está acontecendo no meio. E depois disso, quer dizer, da orelha para dentro, até no cérebro, é que vai entrar o processamento. Pessoas com dificuldade no processamento auditivo, elas vão ter dificuldade em escutar na presença de ruído de fundo. E aqui nós temos a questão do culto, que tem hinos que ficam sendo solados. Dependendo da altura desses hinos, essas pessoas vão ter muita dificuldade para entender o que o obreiro está falando. Vão ter dificuldade em seguir instruções sequenciais, são 1, 2, 3 instruções, e localizar os sons, de onde que os sons estão vindo. Esse é um transtorno também dimensional. Você tem o quê? Tanto pessoas que têm um transtorno de processamento leve, quanto grave. Quanto mais grave, mais dificuldade elas terão naqueles aspectos que nós abordamos. Vai depender do que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas, esses alunos. Vai depender
da intensidade, né, da sintomatologia e também das comorbidades. Você pode ter o processamento auditivo único, só esse na pessoa, como ele pode estar associado a outros transtornos. Então isso vai modificar o que nós vamos fazer para ajudá-lo. Mas, pensando só no processamento auditivo, o que nós podemos fazer na classe? Orientação da rotina da aula, explicações mais simples, confirmar se entendeu a explicação. Porque a questão do processamento, a pessoa ouve, mas ela não compreende. Então ela tem uma dificuldade de compreensão, mas não é por causa de um processo cognitivo. Não é por uma deficiência mental, mas é realmente do processamento do som. Tá? Já na igreja, tem a questão do solar o hino. Se a sua igreja eles tiverem o hábito de fazer um solo dos hinos muito alto, pode-se conversar com o pastor e pedir para abaixar um pouco. Evitar dessa criança sentar próximo às caixas de som que ficam distribuídas pela igreja. Então não sente muito na direção, porque aí o volume vai ser maior. Tá? Na hora que o obreiro pedir o versículo, repita o versículo para a criança, tá? E ajude a encontrar na Bíblia, mas mais essa repetição por causa da dificuldade que às vezes a criança pode ter em ouvir e compreender, né? E após o culto, você já sabe que aquele aluno tem uma alteração de processamento, pergunte se ele entendeu a mensagem e faça um breve resumo para o seu aluno. São atitudes simples e que podem fazer a diferença. Como vocês vão saber se a criança tem uma alteração do processamento auditivo ou não? Geralmente são pessoas, né, a criança, que pergunta muito assim, o quê? Como é que é? Fala de novo. Então, são pessoas que costumam pedir que nós estejamos sempre repetindo o que foi falado. Se a mãe, né, os pais, já souberem desse diagnóstico e trouxerem para vocês essa informação, melhor ainda. Mas se não tem, fiquem atentos a essa criança que pergunta e que pede uma repetição constante. E que muitas vezes você pergunta alguma coisa relacionada com a mensagem e ela não sabe te dizer o que é que você está falando, o que você está perguntando, ela fica meio perdida naquele assunto. Tá? Sei que é um tema muito novo para os irmãos, as professoras talvez nem tenham ouvido falar sobre isso, mas pela dúvida nos colocamos mais uma vez à disposição no e-mail, podem mandar a demanda de vocês, também perguntas sobre o assunto, que nós temos toda uma equipe que pode orientar os irmãos. A paz do Senhor Jesus. E nós continuamos aprendendo louvor com o título Deitada na Relva. E a professora Janaína, ou tia Janaína, como ela gosta de ser chamada, não está dando descanso a vocês, não é verdade? Hoje ela vai continuar com esse louvor, mas agora direcionado para os tecladistas. Então, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes, a paz do Senhor. Estamos estudando bastante? Então te convido a nos enviar seu vídeo, sua experiência. Pode ser o louvor que estamos aprendendo ou um outro que você já sabe tocar. Vai ser uma alegria. Hoje vamos começar as participações com a experiência maravilhosa da Daniela, de Búzios, Rio de Janeiro. Ela que vai contar para nós. Vamos ouvir? A paz do Senhor, tia Janaína, quando eu estudei a resposta da EBD, eu vi que era muito difícil, só que eu pesquisei. O que eu pesquisei? Eu li a pergunta, entendi que eu era uma boa terra e a semente que eu escolhi foi o trigo. E eu achei muito difícil, só que quando você falou da aula do Evangelho Eterno, o Senhor me fez lembrar a sua aula. Que você disse para todas as crianças que a gente não podia desistir para a gente ficar enfrentando, igual que você falou das qualidades de Davi, e eu achei muito difícil. Aí o Senhor me deu inteligência, eu consegui e respondi a resposta direito. E um like. Paz do Senhor.
Esther de Pinheiros, Espírito Santo. Esperta igreja, vamos subir, o teu lugar não é aqui, porque breve Jesus virá. Samuel Neto de Cataguases, Minas Gerais. Nicolas Brito, de Ponta da Fruta, Vila Velha, Espírito Santo. Essa é a Larissa, Ilha das Caieiras, Vitória, Espírito Santo. Glória a Deus! Vamos continuar aprendendo a introdução facilitada do louvor Deitada na Relva, uma feliz ovelha. Nesta aula para os tecladistas, vamos ver as cifras e as posições dos acordes. Nós já aprendemos o acorde Mi maior, cifra E. E já aprendemos o acorde Lá maior, cifra A. Hoje nós vamos aprender o acorde de Fá sustenido maior, olha a cifra, F sustenido. Vamos ler as notas? Fá sustenido, Lá sustenido, Dó sustenido. E também o acorde Si maior, cifra, a letra B. Vamos ler as notas. Fá sustenido, Si e Ré sustenido. Agora nós vamos ver a posição no teclado. É Mi maior. F sustenido, Fá sustenido maior. Lá maior. B, Si maior. Agora vamos conhecer a partitura. A melodia está da mesma forma que nós aprendemos na semana passada para a escaleta. O dedilhado também. O que mudou foi a cifra que nós colocamos no lugar certinho para bater junto com a nota da mão direita. Vamos ler as notas? Si, Sol, Dó, Lá, Mi, Dó, Si, Mi, Fá, Sol. A tia quer lembrar que esta última nota, se você não for cantar, você pode prolongar o som. Agora vou tocar bem devagar, para você prestar bastante atenção. Vamos lá? Muito bom! Agora vamos combinar de você treinar bastante, para nós tocarmos juntinho com louvor. Amém? A paz do Senhor! Nas águas tranquilas
Você sabe como se faz um pão? Uma coisa que você já deve saber é que ele é feito de trigo, que é esta plantinha que está aparecendo aí na tela e que eu tive a oportunidade de fotografar quando a Rádio Manaim viajou pelo sul do país. Agora tem um outro elemento que altera as características do pão quando ele é feito, que é o fermento. Hoje na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Andréia Talma vai falar sobre uma parábola que o Senhor Jesus usou para explicar o que não pode entrar em nossas vidas para alterar o projeto da salvação. Saudamos a todos, e em especial as crianças, intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. Estamos aprendendo sobre as 7 parábolas do reino. Quando Jesus estava ensinando a multidão, ele contou a parábola do fermento. Leiamos no livro de Mateus, capítulo 13, verso 33. Assim diz a palavra do Senhor. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Amém. Vocês já viram alguém fazendo um pão? A pessoa usa muita farinha de trigo e coloca apenas um pouquinho de fermento. Será por quê? Porque só um pouquinho de fermento é suficiente para fazer a massa crescer. Mas o fermento dá sabor? Não. O fermento só faz a massa crescer, só dá aparência. O fermento é o que vem de fora. Ele dá um falso crescimento ao alimento. Vamos ver aqui? Olhem só, a massa desse pão tem fermento. Estão vendo aqui ele crescer? Quando o Senhor Jesus contou essa parábola, ele queria nos ensinar algo muito importante. Jesus disse que uma mulher colocou o fermento nas 3 medidas de farinha. Vamos ver? Olhem só, ela colocou o fermento nas 3 medidas de farinha. Parece ser algo bom, não é mesmo? Mas não é. Vamos saber por quê? Isso não é bom porque naquela época as pessoas tinham o costume de fazer o pão asmo. O pão asmo não tem fermento. O pão não ficava tão bonito, mas era um alimento forte que sustentava. O fermento fazia o pão ficar bonito, grande, mas não trazia o mesmo sustento do pão asmo. Então, qual era o melhor? O pão com fermento ou o pão sem fermento? Olhem só aqui o pão sem fermento. O melhor é o pão sem fermento, porque o pão sem fermento sustentava. O pão sem fermento é para nós a figura do Senhor Jesus. O profeta Isaías disse que Jesus não tinha beleza nem formosura, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Por isso que Jesus é comparado com o pão sem fermento. O pão sem fermento é melhor porque não tem nenhuma mistura, ele é puro. Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a palavra de Deus, que não precisa de mistura. A palavra é revelada aos nossos corações através do Espírito Santo. Jesus é o alimento forte para a nossa alma nesta hora. Só através de Jesus é que vamos estar fortes para prosseguirmos na caminhada. Nós estamos indo para o céu. Vocês sabiam que Jesus, ele foi enviado por Deus Pai e ele nos deixou o seu Espírito Santo para nos dirigir aqui nesse mundo. Isso é a presença da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a obra perfeita que transforma a nossa vida e nos dá a vida eterna. Então, Jesus queria ensinar que as 3 medidas de farinha bastavam. O fermento não era necessário. O que recebemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo é o que faz bem, fortalece o nosso coração e toda a nossa vida. Nós não precisamos do fermento. O fermento representa os ensinos que não vêm de Deus. Vejam só,
Muitos hoje falam de Jesus, mas não têm salvação. Muitos até se dizem crentes, até possuem Bíblia, mas é tudo aparência, só movimento, não há novo nascimento, não há vida transformada pelo poder de Deus. Vamos tomar cuidado, pois muitos mudam a palavra de Deus e aí olha só como é que eles ficam, com o coração vazio. A obra do Espírito Santo, ela não tem aparência, ela não atrai multidões, porque nela nós não fazemos a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Você que tem aprendido a palavra de Deus, cuide bem para que o pecado, a mentira, o engano não entrem no seu coração. Vamos nos alimentar todos os dias do pão vivo, que é Jesus. Esse pão maravilhoso fortalece a nossa alma, a nossa caminhada rumo à eternidade. A todos a paz do Senhor. Jesus Cristo é o caminho e o guia de valor. Ele salva todo aquele que confia em seu amor. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo me salvou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. Eu fui salvo pela graça que em mim depositou. E teremos mais um seminário que será transmitido pelo nosso canal no YouTube e para o qual você é nosso convidado especial. Dessa vez o seminário que acontecerá no sábado, dia 4 de setembro, e que vai acontecer no Manaim do Espírito Santo. E também vai ser transmitido das 14 às 18 horas pela plataforma, pelo YouTube. E você poderá assistir pelo seu celular, computador, tablet ou mesmo pela sua Smart TV. Ou ainda ouvir pela Rádio Manaim, tá? Se programe e não perca esse evento. Sábado, dia 4 de setembro. Mas agora eu quero te perguntar se você já interagiu com o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Estamos aguardando a sua participação. Queremos saber sua opinião sobre o nosso programa. Mande-nos uma mensagem, fale da sua experiência com o nosso conteúdo, sobre a importância do que você viu e ouviu aqui para a sua vida, a importância disso para a sua vida. Basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na tela e falar o que você mais gosta, se tem alguma dúvida. Será muito bom saber a sua opinião. E eu quero te lembrar também sobre a seriedade deste programa. Não estamos aqui para fazer um conteúdo de entretenimento na TV. Estamos aqui cumprindo uma missão dada pelo próprio Senhor Jesus, que nos comissionou a levar essa mensagem diretamente ao seu coração. E não foi por acaso que você assistiu esse programa até aqui. Deus quer falar diretamente a você. Uma pergunta: você já conhece a Igreja Cristã Maranata? Já assistiu aos nossos cultos? Você tem realmente uma experiência com o Senhor Jesus? Primeiro eu quero reforçar que os endereços das nossas igrejas em todo o Brasil e também no exterior podem ser encontrados no nosso site www.igrejacristamaranata.org.br, tudo junto e sem acento. Além disso, se você mora no Brasil, nós temos um canal direto para te atender. Ligue gratuitamente a qualquer hora do dia ou da noite para este número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Este é um número exclusivo para atender aqueles que ainda não são membros da Igreja Cristã Maranata, mas que precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor e também precisam de uma oração. Também estamos nas redes sociais e você pode saber mais sobre nós nos sites da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. Se você quiser, pode ainda baixar os nossos aplicativos gratuitamente, navegar por eles e conhecer muito mais sobre nossas experiências e sobre a palavra revelada. Acompanhe a nossa agenda semanal, ela é publicada todas as segundas-feiras nas nossas redes sociais. E agora eu vou te dar uma dica toda especial. No aplicativo da Rádio Manaim você ainda ouve louvores 24 horas por dia e pode assistir e até compartilhar os podcasts com profundas mensagens da Palavra de Deus. E assim estamos chegando ao fim desta edição do programa da Igreja Cristã Maranata, Anunciando o Evangelho Eterno. E não esqueça,
todos os domingos pela manhã, às 10 horas, pelo nosso canal no YouTube. Você assiste a Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez neste horário, com mais uma edição do programa da Igreja Cristã Maranata, anunciando o Evangelho Eterno. Maranata, o Senhor Jesus vem!